Pet Lady no Ar, comportamento e bem-estar animal. Olá, Pet Lovers! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo Pet Lady no Ar, o podcast que é super bem comportado e muito feliz. O programa de hoje está recheado de conhecimento e de informação para quem quer saber mais sobre o treinamento dos bichinhos. Eu recebi duas amigas maravilhosas, mulheres incríveis que trabalham com adestramento positivo, para conversarmos sobre esse tema muito importante. A Isabela Jardim e a Bruna Bracini são treinadoras aqui em Belo Horizonte e vieram ao podcast compartilhar um pouco da experiência delas. O contato das meninas está no post do episódio e não deixem de segui-las porque elas também publicam muita informação legal. Antes de irmos para a pauta principal, tenho alguns recadinhos muito rápidos, pet ouvintes. O primeiro deles é a maneira que você faz para entrar em contato comigo. Você pode me mandar um e-mail em carolina@thepetlady.com.br. Você também me encontra no Twitter e no Instagram com o nome de ThePetLadyBH. Você também pode entrar em contato comigo através do meu site, que é o thepetlady.com.br, onde também fica hospedado o blog. Lá, assim como acontece aqui no podcast, eu tô sempre dando dicas de comportamento e de bem-estar dos bichinhos. Se você tiver alguma dúvida sobre o seu gatinho, sobre o seu cachorro, se tiver alguma história que você queira compartilhar, se tiver alguma crítica aos programas, é só entrar em contato comigo. Vai ser um prazer ler a sua mensagem. O segundo recado é a maneira que você ajuda esse podcast a se manter no ar. Você pode se tornar um padrinho, um assinante aqui do Pet Lady no Ar. Nós temos o projeto tanto no Padrim quanto no Colabora Aí. Os links para o projeto estão sempre aqui na descrição dos episódios. É só vocês entrarem lá. Tem todos os detalhes das faixas de apoio, das recompensas. A partir de R$1 por mês, você pode ajudar o Pet Lady no Ar a continuar produzindo programas com conteúdo de qualidade. É muito bom ter o envolvimento dos meus pet ouvintes na produção dos programas. Se você não puder ou não quiser contribuir financeiramente, só de compartilhar o episódio com seus amigos, com as pessoas que têm pets, que você acha que poderiam gostar do programa, você já me deixa muito feliz. Muito obrigada, pet ouvinte! Eu agradeço do fundo do meu coraçãozinho aos meus pet padrinhos incríveis que investem tempo e din-din para deixar esse podcast bem treinado, muito feliz e muito satisfeito. Um super abraço para o Alex Almeida, Bruno Mancini, Daphne de Mello, José Guilherme, Marina Jardim, Paulo Henrique Silva dos Santos, Thalita James, Padu Cantuária e Felipe Rodrigues. E um agradecimento mais que especial à minha nova pet madrinha, a Erquilane Martins. Seja muito bem-vinda! E você também pode se tornar um pet padrinho, sabia disso? A partir de R$1 por mês você já ajuda essa Pet Lady aqui a manter o podcast no ar. E a partir de R$10 mensais, você entra para o rol dos padrinhos com o nome citado aqui no programa. Considere apoiar o podcast nesse ano. Uma das nossas grandes novidades é que agora o Pet Lady no Ar tem um grupo exclusivo lá no Telegram, que a partir de qualquer apoio que você fizer, você já entra no grupo. Lá a gente troca muita foto fofa dos bichinhos, muitas experiências, conversando sobre os nossos pets, é um lugar muito legal. Agora, bora lá ouvir a conversa que eu tive com a Bela e com a Bruna? Bela, Bruna, sejam muito bem-vindas aqui ao Pet Lady no Ar. É um prazer receber vocês. Vocês são profissionais que eu gosto muito, admiro muito e são mulheres incríveis também. É sempre um prazer bater papo com as mulheres que eu admiro. Vou pedir para a Bruna começar se apresentando, primeira vez aqui no programa. Bruna, fala um pouquinho para o ouvinte quem que é você e o que você faz. Ei, gente, tudo bem? Meu nome é Bruna Bracini, eu sou educadora de cães, né? A gente pode chamar assim.
desde 2016. Eu sou bióloga de formação. Em 2016 eu me encontrei nessa carreira de comportamento de cães. Trabalho na Dog Zen, que é a minha empresa de coração, Dog Zen Comportamento Canino. E quero agradecer demais o convite, Carol. Um prazer estar aqui falando sobre isso, né? Um assunto sempre bom de falar e sempre bom de discutir, né? De poder compartilhar o conhecimento que a gente tem. E é isso, fico muito feliz de poder participar. Ai, maravilha. Bela, você já esteve aqui em outras ocasiões, mas se apresenta para o ouvinte, fala um pouquinho de você também. Então, todo mundo já está meio cansado de me ver me apresentando aqui na Carol, porque, né, a gente conversa diariamente, praticamente, mas eu sou a Bela adestradora, né? Eu falo que eu nem sou mais Isabela, eu sou Bela adestradora, que é como as pessoas me conhecem. Também sou bióloga. Bruna foi minha caloura, inclusive. Que bonitinho! E trabalho com comportamento já faz mais de 10 anos e tenho me especializado cada vez mais agora com gatos, né? Tenho cada vez mais me focado com os gatos, mas ainda trabalho com os cães bastante também. Ai, maravilha. Como o ouvinte já sabe, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre adestramento positivo. O que é, como que funciona, tirar todas as dúvidas. Esse tema foi uma sugestão da minha pet madrinha, que é a padrinha aqui o podcast, a Daphne, que ela nunca tinha ouvido falar desse termo de adestramento positivo, então surgiu uma conversa bem legal pra gente explicar um pouquinho isso. E eu separei algumas perguntas para fazer para as meninas, pra Bruna e pra Bela, pra gente entender do que nós estamos falando. Então, se vocês puderem, tentem resumir um pouco o que é adestramento positivo. Basicamente, o que a gente entende por esse termo. Eu também não tinha ouvido falar de adestramento positivo quando eu precisei de um serviço, né? Então, infelizmente, eu comecei pelo adestramento punitivo na minha casa. E depois que eu contratei a maravilhosa Bela para ir até lá, e eu fui pesquisar, né? Entender o que era. E assim, eu vou dar minha visão de quando eu aprendi de tutora, que eu acho que fica mais fácil para todo mundo entender. O adestramento positivo, ele é um adestramento que basicamente ele respeita muito o cachorro, né? Ele não tem essa questão de liderança, né? De você ter que impor as coisas, de você conseguir as coisas do cachorro pelo medo, pela intimidação, né? Com uso de força. É sempre com gentileza mesmo, né? Com respeito, né? A gente ensina, acho que esse é o ponto principal, a gente ensina o comportamento que a gente quer. A gente recompensa esse comportamento para que ele vá aumentando de frequência, né? E a gente vai dando direcionamentos para o cão, de acordo com o que a gente acha, né, que é mais proveitoso. Sim, levando em consideração tudo, tanto o contexto da família quanto o contexto do cão, né? Então, unindo esses dois interesses, a gente vai chegando ali num consenso de quais são os comportamentos que vão ser mais bem aceitos pelas duas partes, e a gente vai recompensando para ir construindo uma relação mais harmoniosa. Ótimo. Bela, o que você quer complementar dessa definição da Bruna? A definição da Bruna foi fantástica. É bem isso mesmo. Eu acho que a palavra-chave do adestramento positivo é respeito, né? É empatia, tanto com o animal, tanto com o tutor, né? Que está passivo de cometer erros, é normal. Nós, como tutoras, já cometemos esses erros também. Então, o intuito é exatamente esse, do adestramento positivo. É ensinar com respeito e melhorar a comunicação do tutor com o seu cachorro. Ótimo. Eu gostei muito que vocês falaram palavras que acho que se aplicam a vários tipos de relação, inclusive a relação humana. Ter empatia, ter respeito, gentileza. E eu gosto muito desse questionamento, né? Se a gente se aplica isso às relações humanas, por que não aplicar com relações em outras espécies também, né? Como com os cães, que é o que a gente está falando aqui. Só que antes da gente falar exatamente do adestramento positivo, por que é importante a gente adestrar um cachorro? Alguns ouvintes me perguntaram sobre justamente essa questão. As pessoas às vezes têm a ideia de que o adestramento de um cachorro tem a ver com tornar aquele cachorro um cão de guarda, ou tornar o cachorro um pouco robotizado. Por que é importante a gente adestrar um cachorro? Isso tem alguma importância social para o convívio da família? O que vocês acham? Eu acho, assim, que o adestramento ele é muito importante desde o início, desde filhote. Se a pessoa não teve a oportunidade de ter esse primeiro contato com o cachorro filhote, às vezes já adotou um cachorro adulto, também ajuda muito, porque você começa a entender o porquê de comportamentos.
né, os comportamentos que são naturais da espécie. Eu acho que todo mundo que tem qualquer tipo de bicho em casa tem que ter, em algum momento, a ajuda de alguém para entender bem o que são as necessidades da espécie, para poder minimizar os problemas que acontecem, né? Não tem jeito, mas quanto mais cedo você procura um adestrador, maior a sua chance de ter sucesso, mais rápido o processo. Então, eu acho que o adestramento é fundamental em qualquer idade do cachorro, mas quanto antes começar, melhor. Ótimo, excelente. Eu concordo com a Bela, né? Eu acredito, você estava falando, Carol, sobre essa questão desse respeito, dessa empatia, tem muito a ver com as relações humanas também, né? Eu sou mãe de um bebê de 1 ano e 4 meses, e eu tenho estudado muito sobre educação infantil, né? E eu vi uma coisa muito legal esses dias, essa questão de disciplina positiva, né, que é muito parecida com o treino positivo, falando que antigamente a gente tinha muito uma questão hierárquica, né? Tinha o chefe do pai da família, abaixo vinha o pai, abaixo vinha a mãe, abaixo vinham as crianças, né? Então era uma coisa ali meio vertical, né? Uma autoridade vertical em que você tinha que liderar o próximo. E hoje em dia a gente já não tem mais isso, né? E eu estava lendo exatamente falando sobre como não é mais tão fácil, digamos assim, educar crianças com autoritarismo, porque elas não entendem mais, porque elas não veem mais a mãe sendo submissa ao pai, não veem mais o pai sendo submisso ao chefe, então por que elas vão ser submissas, né? Então tá tendo muita dificuldade nesse tipo de educação, porque já caiu por terra. Antes as crianças vinham um exemplo, então elas aceitavam facilmente, e hoje em dia não mais. E eu acredito que o caminho da educação dos cães é muito por aí, né? E a gente levar mais para uma questão mais horizontal, né? Então, por isso que é importante a gente educar, porque se a gente quer um comportamento, né? Se a gente quer que o cachorro desça do sofá quando a gente quer pedir, né? Quer que ele entre em casa, ele não nasceu sabendo, né? Ele não nasceu sabendo fazer o xixi no jornal, ele não nasceu sabendo que o seu sofá custou caro, né? Então, a gente precisa ensinar para que ele consiga saber o que é o certo e errado para a gente. E por isso que eu acho importante, né? Assim, tem um preconceito muito grande com o adestramento, eu acho muito pela palavra em si, né? O que essa palavra historicamente carrega, de robotizar, né? De ensinar comandos, do cachorro ter que andar do seu lado, olhando, né? No olho, assim. E a gente vê muito vídeo disso, né? E não é sobre isso, né? É sobre comunicação. É sobre você conseguir pedir para o seu cachorro o que você quer que ele faça e ele entender o que você está pedindo para ele. É sobre você entender o que seu cachorro está sentindo, né? Olhar para o seu cachorro e saber se ele está ansioso, se ele está calmo, né? Não é simplesmente mandar ele sentar e achar que ele está calmo. É você entender, né? E isso, para mim, é o que o adestramento, a educação de cães, enfim, o nome que a gente der, é isso que traz para a família, né? A relação de harmonia mesmo. Entendi. Acho que tem a ver com isso mesmo que vocês falaram, né? Com a relação familiar, com a relação social daquele cão, com os humanos que o cercam, com outras espécies que vivem com ele, para que seja uma relação positiva para todo mundo. E eu, assim, pelo menos o que eu vejo hoje são famílias que não querem mais ter um cão que seja robô. Eles querem ter um cão feliz, querem ter um cão que goste de viver naquela família, que traga felicidade para eles. E isso é muito mais interessante, né? Do que ter, igual a gente via mais antigamente, cachorro de quintal, cachorro que só servia de guarda para casa. É muito mais legal a gente ter um bichinho que seja companheiro, que seja parceiro e que esteja feliz também, né? Vivendo com a gente. É o que a gente chama de pet, né? A gente tem os pets hoje. Acho que por isso que a cultura mudou muito, né? Assim, principalmente aqui na cidade, né? Quando a gente vai, eu tenho um sítio, né, na roça, e lá ainda tem muito essa relação do cachorro que dá sinal de tudo, né? Então é diferente a relação. Lá eles têm mais uma relação com o animal de criação deles, né? Assim como é a galinha, como é a vaca, é o cachorro. E pra gente não, né? Os cães dormem na cama, os cães, né, assim, participam realmente da família. E eu acho que da mesma forma que as pessoas querem cães que não sejam robotizados, as pessoas também não querem cães loucos, né? Descontrolados, que destroem, que pulam, que latem. Então, para equilibrar isso daí é que a gente entra, né? É que o adestramento positivo entra. Exatamente, perfeito. Agora eu queria que vocês explicassem um pouquinho para o ouvinte qual que é a diferença do adestramento positivo para os adestramentos, entre aspas, mais tradicionais. O que difere uma coisa da outra?
E eu acho que às vezes quando a gente até fala adestramento, igual a Bruna levantou, tem aquela questão do cachorro ser muito preso, tem questão de coleiras enforcadoras, de métodos que são agressivos ao cão. É isso que difere o adestramento positivo dos outros adestramentos? Também. Um dos pontos principais é o tipo de abordagem com o animal, com o cachorro. Onde as pessoas punem o cão para obter o comportamento desejado e a gente usa exatamente o oposto. A gente premia o comportamento que a gente quer ver naquele cão. Então, é uma forma muito mais amigável, que preza muito mais o bem-estar do animal, né? O bem-estar do próprio tutor, que muitas vezes vai ter dificuldade de aplicar punições e questões mais intensas, como às vezes usar um enforcador, dar um tranco no cachorro, virar o cachorro de barriga para cima, né? Obrigando o cachorro, que é o alpha roll, que é uma das formas que ainda se usam no adestramento tradicional, mas o diferencial é principalmente esse. Eu acho que é basicamente isso mesmo. Eu acho que o adestramento tradicional, ele vem dessa... Antes da gente ter os pets, né? Então, é muito complicado quando a gente importa esse adestramento tradicional, que era para outras funções. Ainda assim, eu não concordo, mas quando a gente pensa por esse lado, né, de trazer o adestramento tradicional para dentro de casa, o risco, gente, é que você tá educando um cachorro pelo medo, pela intimidação, né? Então, você suprime comportamentos, você suprime emoções e não tem jeito, vai para outro lugar, sabe? Assim, se você suprime um medo numa situação ali, naquela hora, tudo bem, aquele cachorro vai parar de reagir porque ele tá com medo, porque ele não quer ser enforcado, porque ele não quer spray de água na cara, porque ele não quer latinha de moeda na cara, mas isso vai refletir, sabe? Isso vai refletir. A gente pega muito cachorro que passou pelo adestramento punitivo e chegou no adestramento positivo. Para mim, são os casos mais complicados. Não há essa raça mais complicada, não. Para mim, os casos mais complicados são de cães que passaram pelo adestramento punitivo, porque aí eles não confiam nas pessoas. A gente tem que trazer essa confiança de volta. Nem sempre é possível 100%, né? Então, são cães que já estão demonstrando agressividade, porque, né, a gente que estuda comportamento, a gente sabe que agressividade e medo são faces de uma mesma moeda. Eu ouvi isso uma vez de uma treinadora e eu nunca mais esqueci. E é verdade. Um cachorro com medo, ele tá com medo até o dia que ele descobrir que, se ele for agressivo, ele vai conseguir afastar o que tá dando medo nele, né? Então é muito perigoso, sabe? É muito realmente... as consequências são enormes quando a gente traz esse adestramento para dentro de casa, pro cachorro que dorme na cama com a gente, né? Então acho que a diferença é essa coisa da intimidação, né? A maneira que você vai conseguir o que você quer do cachorro. Eu acho que o ponto é esse. E às vezes a diferença é sutil quando a gente está vendo, né, o adestrador fazendo. Então acho que por isso que as pessoas ainda têm um pouco de dificuldade de identificar o que é o positivo e o que é o punitivo, né? Porque às vezes o punitivo usa um petisco, aí a pessoa já fala, então é adestramento positivo. Não, gente, adestramento positivo não se resume a usar petisco, né? Igual a gente está falando aqui, adestramento positivo é respeitar o cachorro, né? Conseguir o comportamento, recompensando, né, o comportamento certo e não suprimindo comportamentos que a gente não quer, usando força. Ótimo, você até levantou um ponto que eu já queria puxar. Pesquisando um pouquinho para montar a pauta desse programa, eu vi que tem muitas pessoas que são um pouco mais tradicionais que criticam o adestramento positivo, falando que adestrador positivo dá petisco, que só dá petisco e que não dá para ensinar cachorro dando petisco. Então, o adestramento positivo não é só dar petisco, não se baseia nisso, né? Até porque eu imagino que se vocês fossem treinar um cachorro que é talvez alérgico aos petiscos, não seria resumido a isso. Então não é só assim, eu vou encher esse cachorro de petisco e ele vai fazer o que eu quero. A definição de recompensa é qualquer coisa que o cão queira. Pode ser um brinquedo, pode ser um passeio na guia, pode ser cheirar uma árvore, pode ser inúmeras coisas, né? Recompensa não é só comida. Apesar de eu ser muito a favor de recompensa como comida, porque a pessoa, né, curte comer, mas não é só isso, né? Tem muito mais por trás do... E um ponto que eu acho que é importante levantar é que a maioria das vezes
O tutor que trabalha com o adestramento tradicional não vai ver o adestramento acontecendo. O treinador está sozinho com o cão. Eu sugiro que, independente do treinador, independente da metodologia, os tutores sempre estejam presentes para ver o que está acontecendo, para ver o que está sendo feito com aquele cachorro, porque não adianta o cachorro obedecer lindamente o treinador e o dono chegar em casa e não saber o que fazer ou como fazer, né? Então, isso é bem importante de ressaltar. É fundamental mesmo estar presente, né? E ver o que está sendo feito, né? E analisar, avaliar ali realmente. Essa questão do petisco, isso é muito raso, né? Dizer que adestramento positivo dá petisco é raso, é porque ainda não estudou, né? Quem sabe ainda vai ter oportunidade de estudar e descobrir que não é só isso. Quem já treinou cachorro de trabalho, por exemplo, um Border Collie, sabe como é difícil treinar com petisco, porque o cachorro ele é uma raça ali de trabalho, né? Então aquele cachorro ele foi programado geneticamente, dizendo assim, para trabalhar. Então você começa a treinar o cachorro, aquele cachorro entende que aquilo ali é uma função, um trabalho. A última coisa que ele vai querer fazer é comer. Então a gente sabe como é difícil treinar um Border Collie ali, né, num treino intenso com petisco, né? Então a gente tem inúmeras outras recompensas. Para um Border Collie, por exemplo, pode ser uma bolinha, se ele gostar de jogar bolinha. Então ele faz aquilo que a gente pediu, ele vai e recebe uma bolinha, né, vai buscar a bolinha e volta. Muitos cães não aceitam, né? Não é a recompensa para eles o petisco naquele momento. Eu mesma, a Corona, que é minha cachorra super ansiosa, assim, não é impossível, porque a gente não pode dizer que é impossível, mas é muito mais difícil treiná-la com o petisco na rua do que com a recompensa verbal, que é o elogio para ela. Ela se liga muito mais quando eu falo com ela, quando eu recompenso ali naquela nossa conexão, do que quando eu tento dar um petisco, porque ela não está no momento dela comer o petisco, aquele momento não é para ela recompensa. Então, não é, isso é mito, né? Inclusive, é uma das formas que eu acho que mais pega a pessoa errar na hora de escolher o adestrador e escolher o punitivo. É achar que é o petisco que é o ponto de definir que é positivo, né? Então, não, mas quantas vezes, gente, eu já recebi contato no WhatsApp da pessoa, não é positivo, ele dá petisco. Aí eu pergunto, mas e o que mais que tem? Como que seu cachorro recebe o adestrador? Não, ele foge, ele esconde. Então não tem nada de positivo nisso, né? Esse cachorro tá com medo. Não tem petisco que vale a pena, né? Então eu acho que isso é uma das coisas que contribui, né, pro erro. Não tem, né? Não adianta dar o petisco e dar o cutucão, dar o petisco e dar, né, o spray de água na cara do cachorro. É curioso vocês levantarem essa questão do petisco, que eu lembrei de uma história, eu não estava nem lembrando disso, mas veio na minha cabeça. Eu fiz um curso uma vez com até um parceiro nosso, com o Caio, da Educando, e teve uma situação que tinha que fazer alguma coisa e quem fizesse alguma coisa lá ganhava um chocolate. E aí eu nem fiz a coisa porque eu não como chocolate. E aí depois ele usou justamente esse exemplo para falar do tipo assim, o chocolate não é uma recompensa que funcionaria para te treinar, porque você não está interessado nisso. Poderia funcionar para todo mundo aqui na sala, mas para você não funcionaria, eu teria que achar outra recompensa. E isso também se transporta para a educação canina. Se não funciona aquela recompensa, não adianta, não tem petisco que vai valer a pena, tem que ser o que que o cachorro ele define que uma recompensa válida, como a cachorrinha da Bruna, é um carinho, é um elogio, é outra questão. Então, para o ouvinte que está aprendendo um pouco agora sobre adestramento positivo, não se resume a dar petisco para o cachorro, tem muito mais coisa envolvida nisso. E eu já quero aproveitar e perguntar para vocês se vocês acham que todo cachorro pode ser treinado. Se existe alguma exceção, se todas as idades podem passar por um treinamento, o que vocês acham? Para mim, todo cachorro pode ser treinado, não importa a raça, não importa a idade, não importa a história, né? Todo cachorro pode aprender, tá na hora, né? Assim, não existe a hora de aprender. Claro que quando o cachorro é filhote, né? Acabou de chegar na casa, é um momento maravilhoso, mas, assim, já treinei cães de 13 anos, já treinei cães, né, assim, com raça, sem raça, com história trágica, com história maravilhosa, e sempre dá pra gente ensinar alguma coisa, sempre dá pra gente melhorar a qualidade de vida, que eu acho que é esse o ponto, né? Eu lembro que eu treinei uma vez, logo que eu comecei, eu treinei um Shih Tzu que tinha 13 anos. Uau. E ele tava começando a ficar com medo do passeio. E assim, por perder a
a visão, né? Ele estava começando a ter medo e o passeio era o que ele mais amava na vida. Então a tutora preocupada me procurou e a gente começou a fazer treinos de confiança mesmo, né? De autocontrole, porque ele ouvia um barulho, ele ficava com medo. Então a gente ensinou algumas questões, ensinou muito sobre comunicação entre eles, a gente melhorou a comunicação e a gente ensinou para esse cachorro procurar a tutora quando ele se sentisse inseguro. E foi maravilhoso, porque quando ele ouvia barulho, ele já vinha correndo e ele já sentava na frente dela e olhava para ela. Ou seja, ela sabia quando ele estava com medo, ele conseguia se comunicar. E assim, 13 anos, no início parecia que não ia, sabe? Que ele não ia conseguir, que ele não ia... A tutora mesmo desanimada, eu falei, não, vamos persistir, né? Ele tá mais velhinho, mas não impede. E depois de algumas semanas ele já estava super bem, o passeio voltou, ficou ótimo, e ele conseguia se comunicar com ela, né? Então, para mim não existe barreira de verdade, assim, né? Tem até aquela coisa de, quero ver você treinar um pitbull agressivo com um treino positivo. Pode ter certeza que vai dar muito mais certo do que treinar com punitivo. Pode ter certeza, né? Assim, a gente não vai chegar lá provocando toda a reação, mas a gente vai aos pouquinhos e a gente chega lá. Ótimo. E você concorda, Bela? Você acha que não tem idade, não tem raça que limite um treino positivo? Eu concordo plenamente. Também já tive alguns casos de treinar cães idosos. E uma das coisas que as pessoas mais procuram e às vezes acham que não vai ter resultado é porque o cachorro mais velho, assim como qualquer espécie no mundo, vai tendo mais problemas de saúde. Então precisa às vezes tomar mais comprimido. E aí o tutor às vezes não sabe como mudar e aí cria uma indisposição com o cachorro começa a fugir quando vê o tutor porque já associou com aquele momento ruim. Então eu já fiz alguns treinamentos assim. O mais velho que eu já treinei também foi um Shih Tzu de 14 anos, que foi justamente para a questão de remédio, de tomar remédio. E aprendeu, e super tranquilo, e foi ótimo. Então, assim, o processo, gente, vai variar demais. Tem cachorro novinho, filhote, que às vezes custa pegar, sabe? Custa entrar no jogo do adestramento e tudo. E um cachorro, às vezes, idoso, te surpreende e pega super rápido e vai super bem. É muito de descobrir o motivador daquele cão, entender a personalidade daquele cão e trabalhar em cima disso. E a dedicação do tutor também, né? De não ter os preconceitos de meu cachorro idoso não vai aprender, meu cachorro vira-lata não é... Tem muito isso, né? O mito do vira-lata não ser treinável. E não, gente, não mesmo. Todos eles podem aprender e estão ali para... Né? Basta a gente querer ensinar, na verdade. Verdade. Vocês tiveram algum caso que vocês acharam que seria, assim... Esse é impossível, esse eu não consigo, esse cachorro é traumatizado, esse cachorro, a família não tá... Vocês já passaram alguma vez por algum caso que fosse mais desafiador, assim? Eu treinei o Hulk, eu não sei quem vai lembrar do Hulk, mas eu comecei em 2016, em 2017 eu recebi uma ligação muito desesperada de uma tutora que tinha herdado um cachorro de um parente, que era um cachorro super agressivo, que já tinha 8 autuações nas zoonoses, e ele estava vivendo num canil escuro, fechado, ninguém queria abrir, e ela muito desesperada e com pena do cachorro me chamou, e eu fui lá ver o caso. Eles não tinham nem dinheiro para pagar, na verdade. Eu fiz um trabalho voluntário lá, assim, que valeu, assim, a vida. E eu achava que não ia ser possível no início, né? Eu tive a ajuda de uma profissional que me mentorou nesse caso, mas eu achava que não seria possível, que eu não conseguiria, e acho que em 3 ou 4 meses eu consegui, eu passei pelo portão, eu treinava ele de outro lado do portão, né? Então eu não tinha contato com ele inicialmente, e eu consegui passar esse portão, eu consegui receber carinho dele, a gente, né, assim, a gente ficou super próximo, e eu consegui ensinar coisas para aquele cachorro, para que a família conseguisse manejá-lo, né? E eu acho que esse é o principal. Não virou o cachorro mais dócil do mundo, né? Não recebia visitas, né? Assim como um cachorro, né, que é mais sociável receberia. Mas eles conseguiam colocar esse cachorro num canil quando chegava pessoas, depois soltava, esse cachorro ficava com enriquecimento ambiental enquanto tinha visita.
Então, assim, melhorou 100% a vida da família e era um cachorro com 8 autuações na zoonose por mordida, né? Então, depois que eu treinei o Hulk, eu, assim... Aí depois dele, nada foi difícil para eu falar, nossa, isso não vai dar. Porque realmente eu fui surpreendida positivamente. A história do Hulk eu acompanhei no seu Instagram. Nossa, foi emocionante, sério, emocionante ver. Tá lá ainda o Instagram ativo. É uma outra, um rolê bem... Foi um aprendizado que não tem... Eu vou deixar o link aqui também no post pro pessoal acompanhar, mas essa história do Hulk foi muito massa mesmo. Foi assim, era emocionante ir acompanhando a evolução dele e tudo, foi muito, muito legal. É um exemplo, né, de... Esse é um exemplo de que que não tem barreiras, né, não, eu falei... Não vamos colocar limitações, né? Não tem isso do tipo, ele já fez tantas... Ele já tá autuado, ele não tem jeito. Tem jeito, calma. Tem jeito, vai melhorar. A família não vai entender, e a família lá, não sabe, assim, a família não tinha a menor condição. Eles moravam na beira de uma BR, então, assim, era tudo contra, e no final foi tudo a favor. Foi maravilhoso. Excelente. Eu tô olhando aqui o Instagram, tem os vídeos ainda. Eu também já tive alguns casos de agressividade também. Eu treinei um Kuvats, que é um cachorro de porte grande, porte gigante, inclusive. É um cachorro lindo, que ele tinha passado por um adestrador punitivo e que começou a avançar em todas as visitas. E a mãe dele, né, a tutora, ela tem um filho autista e queria receber as pessoas e tinha toda essa questão do medo de, às vezes, o cachorro redirecionar essa agressividade para o filho. E foi um trabalho, assim, super legal. O cachorro já até morreu, dá até vontade de chorar. Mas ele... Foi um trabalho, assim, de muita confiança, muita paciência, muito cuidado, muita calma, mas que é super possível. Tem esse estigma de que adestrador positivo só treina cachorro pequenininho, né? Só dá conta de treinar um cachorro pequenininho. A gente trabalha com cães de todos os portes, todos os, né, os históricos. Então, eu falo que o difícil não é o cachorro, o difícil é o tutor. Trabalhar com o tutor, para mim, é o mais desafiador. E isso é muito interessante porque na nossa área pet, de quem trabalha com pet, às vezes a gente ouve a frase assim, eu quero trabalhar com bicho porque eu não gosto de trabalhar com gente. Então tá na área errada, porque a gente trabalha com gente no final das contas, né? A parte talvez mais fácil seja trabalhar com um animal, trabalhar com um humano, que é difícil às vezes, conversar com a família... ter esse contato aí humano, às vezes pode ser até mais complicado mesmo. Eu acho complicado do tutor é a gente conseguir desbloquear a pessoa para realmente se envolver, né? É esse o ponto, assim, que quando a gente consegue fazer com que a pessoa entenda a importância da participação dela, da dedicação dela, né? Dela realmente se envolver na educação do próprio cachorro, a gente consegue tudo, né? Então, assim, essa é a dificuldade. Fora isso, não tem. Realmente não tem. É paciência, respeito e, né, a gente vai construindo os comportamentos. Isso aí, perfeito. Para quem quer ter um adestramento positivo para o cachorro, tá lá com um cãozinho em casa, quero começar a adestrar meu cachorro positivamente. O que a pessoa faz? Tem que comprar algum equipamento? Tem que ter clicker? Tem que ter coleira especial? Tem que ter alguma coisa? Ou tem que procurar um profissional que trabalhe com isso? O que vocês indicam para quem está querendo agora começar a cuidar do cachorro nessa parte comportamental? Eu pessoalmente não trabalho com clicker. Eu trabalho com marcadores de comportamento, né? Uso muito marcador verbal, mas o clicker em si, não. Acho que, assim, ferramenta, gente, é estudo. Acho que o único... Você precisa ter conhecimento, embasamento, entender, né, de linguagem corporal, entender o porquê por trás daquele comportamento. Indico sempre
um profissional antes de você tentar sozinho, porque tem muita coisa que a gente já vai liberar para o tutor, tipo, agora você dá conta sozinho, pode ir, e ele vai trabalhando sozinho, mas esse contato inicial com o processo de treinamento eu indico muito com um profissional. Eu também acho que não tem o equipamento para iniciar, assim, né? Isso é muito individual, eu acredito, né? Alguns cães a gente vai pedir para comprar um peitoral específico, outros a gente vai, né, indicar para comprar talvez um petisco específico que o cachorro vai gostar de treinar, mas assim, dizer que precisa de alguma coisa, não precisa, né? A gente pode inclusive treinar com a própria ração do cachorro. Então, não existe um limitador assim, material. Eu também não uso clicker. Usaria se fosse um caso, por exemplo, com o Hulk eu usava o clicker, né, que era um caso em que eu precisava de marcar aquele comportamento de forma mais clara para o cão. Mas eu acho, no geral, eu também não uso. E acho que é simples, né, gente? É mais simples do que a gente imagina, na verdade. Acho que tem uma fantasia muito grande em cima disso. E, na verdade, o que a gente precisa chama vontade, né, da pessoa. Vontade, de verdade, de querer mudar o comportamento, querer levantar da cadeira, querer fazer, né, ter aquele esforcinho ali para poder, né, colaborar com a treinadora, pobre treinadora, precisando de uma colaboração. Mas é sério, a gente precisa de vontade, né, da pessoa. É basicamente isso. E não pensem que isso é fácil. Gente, igual a gente falou aqui que o tutor é a parte mais difícil, não é fácil a gente fazer a pessoa levantar da cadeira e querer fazer a coisa acontecer. Mas estamos aí, né? Quem falou que ia ser fácil? Afinal de contas, quem vive diariamente com aquele animal não é a treinadora, é o tutor, né? Então... ele tá mais próximo ali, tá mais, né, mais responsável ali pelo aquele bichinho. Eu acho que todo bom treinador, ele não quer ficar para sempre naquela casa, né? Ele quer entregar ali as ferramentas para aquela família, para que ela seja autossuficiente, para que ela tenha autonomia, né? Então, quanto antes a pessoa se ligar nisso, né, e começar a aproveitar o que ela está aprendendo ali e aplicar, mais rápido a educação do cachorro se concretiza, né? Não finaliza, né? Mas a gente chega ali num ponto em que está tudo ok e aí a treinadora sai de cena e a família continua. Excelente. Eu trouxe para vocês agora algumas perguntas, 3 perguntinhas que eu recebi dos ouvintes sobre algumas situações específicas. Eu queria, na verdade, uma opinião rápida de vocês, né? Naturalmente que cada caso tem que ser analisado, né, assim, mais pessoalmente, tudo, mas uma opinião de vocês. O primeiro caso é de uma seguidora que me perguntou o seguinte: o que fazer durante o passeio para o meu cachorro não brigar com outros cachorros que ele encontra na rua? Vocês têm alguma opinião, alguma dica para dar para essa ouvinte? Olha, ela deve estar falando de um cachorro reativo, né? Um cachorro que reage a outros cães quando está ali preso na guia, quando está passeando. Reatividade é um problema super comum, né? Hoje em dia dá para a gente contar nos dedos os cães que não são reativos, por muitos motivos, né? Assim, por muitos motivos. Mas o que eu aconselho realmente, reatividade, é procurar um profissional. Né? Reatividade exige experiência, reatividade exige conhecimento, né? Então a dica é realmente procurar um profissional e enquanto não, se às vezes a pessoa não tem a condição de contratar naquele momento, vai ter que se planejar, né? É procurar sair num horário para passear e numa região em que vai encontrar o mínimo de cães possível, né? Eu sei que não dá pra gente falar, contrate um profissional, vai ser a única solução. Enquanto não dá, faz isso, mas não é solução definitiva, tá, gente? Isso não vai tornar o cachorro sociável com outros cães, mas vai evitar que ele tenha essa reação. Então é ter essa gestão, né? Escolher um horário, um lugar que não tenha cães, enfim. Até porque o comportamento, quanto mais ele é reforçado, e às vezes o tutor reforça esse comportamento do cão, mais difícil é de tirar. Então, se vocês, essa dica da Bruna é de ouro. Por enquanto, procure um profissional, sim, primeiro, antes de tudo, mas evite horários de pico, praça. Eu vou com o meu cachorro na pracinha, um cachorro reativo. Não vai, gente, não vai. Passeia num quarteirão, vai dar uma volta em outro lugar, em um horário mais tranquilo,
mas até conseguir contratar um profissional. Ótimo. Eu quero, na verdade, puxar uma coisa que a Bela comentou, que é a questão de reforçar comportamentos. Às vezes o tutor acha que quando ele briga com o cachorro, fala, para de latir, fulano, que ele tá brigando. Isso é um reforço desse comportamento? Vocês veem isso como um reforço do tipo, o cachorro vai latir mais ainda com esse tipo de reforço? Depende, né, do caso e do cachorro, mas assim, a maioria das vezes é uma forma de atenção. Pra gente, tem atenção ruim e atenção boa. Se alguém fala que eu tô bonita, é atenção boa. Se alguém fala que eu tô feia, é atenção ruim. Pro cão não existe isso. Atenção é atenção, né? Então... se a motivação desse latido for chamar atenção, xingar, dar bronca, né, falar para parar, é uma atenção, né? Então, realmente, se a motivação for atenção, a pessoa pode pedir para parar para sempre, que não vai parar. Pelo contrário, não vai ter o efeito desejado, né? Exato. É importante saber a motivação. E isso o profissional ajuda, assim, infinitamente, né? Porque te faz entender o que motiva aquele comportamento. Sim, com certeza. Agora, a segunda pergunta é de um ouvinte também. Ele tem 4 cachorros em casa, todos resgatados de situações bastante complicadas, de maus tratos, né, situações bem negativas. E eles têm uma cachorra que foi resgatada, que ainda é muito medrosa, que já mora há 1 ano na casa dele, é muito carinhosa, muito boazinha, mas tem muito medo. Às vezes, por exemplo, ela tá dormindo do lado da cama, se os humanos levantam no meio da noite para ir no banheiro, ela assusta, se esconde, ela tem muito medo. Tem jeito do adestramento positivo ajudar um cão que é medroso desse jeito, que tem esse histórico de rua, de maus tratos, de viver em abrigo? O que vocês acham? Tem demais. Inclusive, para mim, a única opção de trabalhar com um cachorro medroso é com adestramento positivo, porque se você trabalha com punição nesse caso, você perde a relação com aquele cachorro para sempre. Calma e paciência. As pessoas às vezes falam assim, nossa, mas 1 ano já era para estar acostumado comigo, já era para estar super relaxado. A gente não sabe o que esses cachorros passaram antes, a gente não conhece o histórico do que pode ter acontecido, de quais são os motivadores, quais são os gatilhos que fazem esse cachorro assustar ou não. Isso é importante, entender o que é que assusta esse cachorro. É barulho? A gente vai desensibilizar esse cachorro aos poucos. Mas, gente, é muito importante. A gente parece que a gente está querendo que vocês contratem a gente. Não é isso. O profissional é fundamental nesse momento. É o seu guia para pegar na sua mão e falar, vamos fazer isso e olha, vai dar certo, é assim, é assado, né? Porque cada caso é um caso, cada cachorro é um cachorro, cada histórico é um histórico. Então, não tem como eu dar aquela receita de bolo incrível que vai dar certo. Não existe isso. O que a gente pode fazer é tentar trabalhar de forma positiva e indicar um profissional. Inclusive, se você escutar aí, ouvinte, se alguém te der uma receita de bolo para cachorro, corre, que é cilada, tá? Agora, isso que a Bela falou é exatamente isso, gente. Essa coisa de medo. A gente é super desafiado, né? Treinador positivo é super desafiado a treinar cachorro agressivo. Quero ver vir aqui treinar esse cachorro. Eu tenho vontade, às vezes, de desafiar pelo cachorro que tem medo. Porque, gente, se você pegar um cachorro que tem medo e começar a punir, você vai ter um cachorro agressivo. Uma hora esse cachorro vai cansar, sabe? Ele não vai aguentar mais. E ele vai notar que a agressividade dele também tem poder, né? Então, realmente... Eu tenho essa curiosidade, eu ia falar a mesma coisa que a Bela, que só com treino positivo é possível reabilitar um cachorro medroso. Né? E aí é muita paciência, gente. Nossa, para mim, os casos de medo são mais difíceis do que os casos de agressividade, porque requerem um olhar, né, com cuidado para aquele cão, para entender os limites daquele cachorro, porque a gente não quer que a reação aconteça, né? A gente não quer que o cachorro precise demonstrar o medo, então a gente vai trabalhando sempre abaixo daquele limite do cachorro que ele possa demonstrar um medo. Então a gente tem que entender a linguagem do cachorro, né, entender os sinais que ele está dando. Porque a pessoa, às vezes, a gente chega na casa da pessoa que tem um cachorro medroso
E a pessoa fala, ai, mas eu não sei porque ela esconde. Antes desse cachorro esconder, ele tá demonstrando que ele não tá confortável, né? E aí, quando a gente começa a perceber aquilo, a gente começa a não ultrapassar aquele limite e o cachorro não precisa esconder, por exemplo, né? Então, assim, eu acho que foi também, né? A Carol perguntou sobre reatividade e medo, que são os 2 pontos que precisa de profissional, que não tem muito como não contratar, né? Que a dica do Instagram não vai resolver, né, que o tutorial receita de bolo não vai resolver, porque depende de tudo, da história, da família, né, assim, de tudo. Então, realmente, reatividade e medo, gente, não tem jeito. É melhor já contratar o profissional do que ficar, né, assim, passando por caminhos errados e piorando a situação. Sim, sim. E a última pergunta que eu tenho é a seguinte... A ouvinte mandou: a minha maior dúvida é sobre cachorros que não se dão bem na mesma casa e brigam, como as cadelas que a minha mãe tem. Elas já quase se mataram algumas vezes. Tem jeito de tratar cachorros que brigam dentro de casa? Ou tem aquele mito, e eu não sei se é um mito, vocês podem me esclarecer, que cachorros que brigam uma vez nunca mais vão ser amigos? Como que funciona isso pro treinador positivo? Então tá. O seguinte, eu já trabalhei um caso de cachorros que literalmente arrancaram pedaços um do outro. De morder a bochecha e arrancar e assim, muito, muito difícil. E a gente conseguiu fazer esses cachorros ficarem bem. Se tolerarem, terem respeito. Eu falo que, assim, não necessariamente esses cachorros vão ser melhores amigos, de, tipo, brincar junto, pular, dividir a bolinha. Mas de conseguir uma convivência naquele ambiente, né? Dentro de uma mesma casa. É super possível. É um trabalho árduo, é um trabalho demorado, não é um trabalho que em um mês resolvemos tudo. Então tem que ter paciência, tem que entender que quando o adestrador fala, olha, a gente precisa de tempo, é porque precisa de tempo, né? Gente, esses casos, até o adestrador chegar, porque é isso, em procura profissional, é esses cachorros ficarem separados. Quanto mais ocorre briga, mais a chance daquele comportamento se intensificar e piorar e cada vez ser mais difícil. Eu queria aproveitar essa pergunta, Carol, para fazer um apelo, gente. Se os cachorros estão começando a brigar, não, mas eles só se pegam de vez em quando, começa assim, tá? Para depois chegar em um arrancar um pedaço do outro. Vou ser bem direta aqui, porque a gente só recebe os casos quando já tá arrancando um pedaço um do outro. Né? E a pessoa fala, aí você pergunta, mas tem quanto tempo? Tem mais ou menos uns 2 anos que eles estão assim? Uau, já podia ter tomado atitude, né? Não precisa chegar no insustentável, sabe? Mas é porque eu acho que as pessoas elas têm uma ideia muito de transferir para o humano, né? Então, mas humanos brigam, humanos às vezes se desentendem, isso é normal. Não é normal, gente, não é normal, sabe? Não é saudável. Porque a gente, ainda mais que a pessoa leiga, ela não está entendendo a comunicação que está acontecendo ali, né? E às vezes é uma coisa tão simples de ser resolvida quando chama no começo, às vezes é porque o recurso ali é muito valioso para um cão, então na hora de você dar aquele recurso, você vai restringir cada um em um ambiente, pronto, resolveu, sabe? É coisa que quando a gente não entende, né? Quando o tutor é leigo, ele não percebe, não é visível aos olhos dele. Mas quando a gente chega, a gente analisa a situação, a gente entende os gatilhos daquelas brigas, a gente resolve muito fácil, né? Então, muito fácil assim, não estou nem banalizando, mas muito mais fácil do que quando chega num ponto em que as brigas são recorrentes. Aí é aquela coisa, mas agora elas brigam por tudo. Antes não era assim, agora é por tudo. É porque generalizou, e generaliza mesmo. Um outro motivo muito comum de briga é cachorro que fica no portão, né? 2 cães juntos num portão, agressividade redirecionada, né? O cachorro ele tá lá super frustrado de não poder, né, pegar quem ele queria pegar na rua, e aí ele redireciona pro cachorro do lado. E aí começa todo mundo achando engraçado, né? Olha lá, ele atacou o outro. Daqui a pouco, gente, tá insustentável. Um simples gatilho na rua e um cachorro atacando o outro. E é triste. Esse caso de arrancar pedaço começou assim. 2 cachorros que tinham acesso à ala foram entrando, começou assim, foi intensificando e virou por tudo, de tipo, se olhar, se pegar.
É complicado, gente. E assim, eu acho que às vezes tem-se uma ideia de adestramento é ensinar comando. Senta, deita, fica, vem, né? E nesses casos, às vezes o comando vai ser a última coisa que a gente vai ensinar, porque a gente tem que ensinar para aquela pessoa a ler os cachorros que ela tem. Porque vai ser só assim que ela vai conseguir evitar as brigas, né? Ela vai trabalhar na prevenção, se ela tem cachorros que brigam. Então ela vai entender quando um cachorro faz aquele sinal, quando ele emite aquela linguagem ali, é um sinal de que ele não está gostando daquilo, então deixa eu, né, mudar o foco aqui. Então não é só senta, deita, fica e vem, sabe? É entender de linguagem, às vezes a gente sentar, isso é uma coisa que a gente tem muita barreira, pelo menos eu sinto muito isso às vezes. Quando a gente senta numa mesa para dar uma aula mais teórica com um tutor, ele fica incomodado, ele fala, mas e o treino? Espera, porque às vezes mais importante do que a gente ir lá e ficar fazendo senta, deita e fica, você sentar aqui comigo, nessa mesa, com esse computador que seja, e você entender de linguagem de comportamento, você entender das necessidades, né? Às vezes as brigas acontecem porque o cachorro não tem nada para fazer. O cachorro tá ali super estressado, não tá gastando energia, aí um tem o outro, né? Um começa a incomodar demais o outro, e aí, pronto, briga. E aí tem aquela aprendizagem, né? De que eu consigo gastar minha energia brigando. Então é isso que nós vamos fazer todo dia. Então é conhecimento mesmo, gente, não tem jeito. São os 3 casos, né, Carol? Agressividade, medo e reatividade. Todos eles, gente, não fujam do profissional. Não tem jeito. É melhor o quanto antes, para estar mais simples de resolver. E tem uma coisa que eu aprendi com a Bela aí ao longo da vida, que quando o cliente procura antes do problema acontecer, é muito melhor do que quando procura quando o problema já está acontecendo. Então, assim, você já adotou seu bichinho, né, seu cachorro, até seu gatinho, né, não é o caso aqui, mas cabe também. Procure um profissional de comportamento antes de ter algum problema, né, já vamos prevenir que os problemas aconteçam, que as brigas aconteçam, que chegue nesse ponto de um machucar o outro, de tirar sangue um do outro. Não precisa esperar chegar nesse ponto pra gente tomar uma atitude. Tem muita gente bacana, com formação legal, que tá pronta pra ajudar, né? Então não precisa deixar a coisa pegar fogo antes de você tomar alguma atitude pelos seus animais, né? É exatamente isso. Antecipar sempre, prevenção sempre. A gente tem que trabalhar com prevenção. É muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais... Enfim... É bom, exato. É bom para todo mundo. É bom para nós, treinadores, é bom para os tutores e é bom para os cães. E, na verdade, assim, a carga emocional de você prevenir um problema é muito menor do que o impacto emocional de você ter que resolver brigas, assim. Isso, eu imagino que vocês vão saber falar melhor, mas isso pode gerar traumas que sejam eternos naqueles animais, né? Das brigas, dessa reatividade, inclusive do medo também. Então, se puder evitar o problema, é muito melhor para todos os envolvidos, galera, de verdade. Eu acho que isso é uma cultura que tem mudado, né? Assim, a gente está lá no nosso trabalho de formiguinha, né? Mas eu vejo que é uma cultura que tem mudado, né? E tem uma tendência, né? Assim, quanto mais a gente espalhar informação, né? Esse podcast está aqui, né? Para isso, inclusive. Quanto mais a gente espalhar essa informação, né? As pessoas entenderem que existe essa profissão, que existe essa pessoa que vai, né? Ou vai na sua casa, ou te atende online. Hoje em dia nem precisa mais ir na casa se você não se sentir à vontade. Né, tem o atendimento online. Quanto mais a gente souber que isso existe, né, do boca a boca mesmo, não precisa nem de ser no Instagram, no boca a boca mesmo, eu acho que mais a gente vai conseguir atender pessoas no início dos problemas. Né, porque, gente, eu sou tutora, né, já fui tutora sem informação, é muito ruim. É muito ruim quando você tem um problema ali com o seu cachorro e você não sabe resolver, e você vai vendo aquele problema aumentar, né, e você vai começando a ter privações na sua própria vida por causa desse problema. Né, a Corona, minha cachorra, que me deu muito trabalho, ela comia as coisas quando ela ficava sozinha em casa, então eu saía de casa já pensando o que vai estar destruído hoje. Eu não esqueço essa sensação de subir a escada do prédio pensando no que ela tinha destruído naquele dia. Sabe, isso é muito ruim, porque você não sai tranquila de casa mais, você já não... Né, a Bela sabe disso, a gente chega em casa de tutor, tá tão pesado que o cachorro virou um peso tão grande na vida, e não era para ser assim. Era para trazer leveza, era para trazer alegria, e a pessoa já tá de saco cheio daquele cachorro, sabe? Já tá pesada a relação.
E não precisava, né, gente? Não precisava. Era simplesmente, né, procurar ajuda mesmo, né? Entender que às vezes precisa de ajuda, né? Aceitar isso. Mas eu acho que a gente está aí para isso, né? A gente está aí, esse podcast é maravilhoso para a gente falar sobre isso. Acho que tem que falar, né? Acho que o caminho é esse mesmo. E, na verdade, essas coisas, igual aconteceu com a sua cachorrinha, acaba gerando um problema social naquela família, né? Às vezes começa um a apontar o dedo pro outro, porque foi você que você não faz isso, você não faz aquilo. Com certeza vocês já tiveram clientes assim, até eu mesmo como pet sitter já tive clientes assim, porque ele faz isso, porque o fulano não sei o quê. E isso, gente, isso gera um problema de relacionamento ali, generalizado. Não precisa ser assim, né? O pet vem na nossa vida para agregar, para que seja bacana, não para que vire um peso, igual a Bruna falou. Tem gente que acaba virando refém na própria casa da situação, daquela não posso sair de casa mais, porque senão meu cachorro vai latir, meu vizinho vai reclamar, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Já peguei vários casos, eu não saio de noite mais, porque antes de pandemia, tá, gente? Vamos esperar a vacina. Antes de pandemia, de tipo, eu não posso, queria sair de noite, ir para um boteco com os meus amigos, e eu não posso, porque meu cachorro vai latir loucamente e eu vou ter problema. Então, você vira refém. E aí, gera aquela sensação de frustração, de até antipatia com o cão. Você só me dá trabalho, você só me dá isso, né? Sendo que o cão não faz nunca por querer, para te provocar, para te irritar. Eu vou latir só para ela ver. Não, gente, ele faz porque tá faltando alguma coisa, porque a gente precisa trabalhar alguma coisa, tá? Isso é importante. Isso é ótimo, porque esse negócio que a Bela falou do tipo assim, o cachorro, ele não sabe que ele não vai lá tipo te irritar. Isso a gente ouve demais e vocês devem ouvir mais ainda. Ele sabe que ele fez não sei o que, ele sabe que eu tô irritada, ele não sabe. Gente, ele não sabe, sabe? Não coloque essa pressão no seu cachorro, ele não sabe. Você disso. ensinou pra ele. Eu acho isso maravilhoso, sabe? É isso mesmo. A gente fica refém mesmo, gente. E quantas pessoas não recebem visita em casa mais, sabe? Assim, não é pra ser assim, sabe? Se quem tá ouvindo aí tá assim, sabe? Se identificou, se conhece alguém que tá refém do cachorro, gente, ajuda, sabe? Busca ajuda. Fala com a pessoa, fala, olha, eu escutei um podcast hoje falando que existe uma coisa chamada adestrador positivo. A gente salva vidas, né, Bela? A gente traz a palavra. Salva, com certeza vocês salvam famílias também, assim, salvam pessoas de serem expulsas de prédio, porque com certeza rola esse tipo de coisa. Uhum. Salva casamento, salva casamento. E é verdade. E agora a gente já está se encaminhando, na verdade, para o final do nosso papo. Eu queria perguntar para vocês se vocês têm alguma indicação de canal de YouTube, de livro, de algum perfil, de profissional que vocês acham massa, que vocês querem indicar para o ouvinte seguir. E, naturalmente, o de vocês também, mas se tem alguém que vocês acham que, assim, vale a pena seguir fulano, porque esse fulano passa informação legal. Vocês têm alguém assim? Olha, eu queria indicar um livro, que é um livro da Túlio de Rugas, que é Calming Signals, linguagem de cães. Depois, você tem como colocar o link, né, Carol? Eu acho tem sim, aí eu coloco. Mas é um livro básico que qualquer pessoa que... Ele é um livro autodidata, assim, então não precisa de ter muito conhecimento, mas é um livro que, para mim, devia ser obrigatório quando a pessoa tem um cachorro. Deveria ser obrigatória a leitura, porque não tem como, gente. É a mesma coisa de você chegar lá no Japão sem falar japonês e querer viver lá e achar que as coisas vão dar, né, que vai dar tudo certo. A gente tem que entender o que o nosso cachorro está falando. Então, eu queria indicar esse livro que é fácil, né, é simples de ler. Eu acho esse livro, igual a Bruna falou, ele é simples, ele é curtinho, ele é cheio de figura. Não tem como não pegar rapidinho e ler, gente. Assim, é uma leitura fácil, gostosa, que te faz entender muito. Eu adoro, eu sou muito suspeita para falar da Psicovet. Eles têm um trabalho embasado cientificamente, muito legal, com cães e gatos, que é um perfil que eu gosto muito de seguir.
Eu acho, deixa eu ver quem mais. Psicovete é ótima mesmo. Aqui em BH a gente tá cheio de adestradora muito boa, né? A Bruna, as Brunas, na verdade, porque é uma equipe fantástica, para não falar outra palavra. Que eu babo ovo, pode ser, porque ela tá aí. Não, gente, é realmente bom. Tem uns assuntos que eu acho incríveis, que eu não sei falar nada, que é, por exemplo, maternidade. Não sou mãe, não sei falar, não sei, sabe, expressam bem, e ela fala lindamente. Não é só disso, fala de muita coisa, é muito, muito bom. É realmente, o perfil delas é para seguir mesmo, porque é muito bom. E vai mudar em breve, tá? Vou dar um spoiler aqui, mas o perfil vai mudar em breve. Então, se até lá não tiver ido pro ar o podcast, eu conto novo, porque ainda não posso falar. Tem o meu, só meu. E tem o da Dogzen. Da Dogzen. Mas eu acho que no perfil da Dogzen, que eu acho que foi, Bruna, que você falou muito sobre a maternidade em relação até... os cães eu lembro que tem uma série de vídeos sobre isso. Acho muito massa, muito, muito massa mesmo. Eu tenho uma amiga que teve neném agora em 2020, ela assistia todos os vídeos, porque ela tem uma cadelinha e aí queria entender melhor como que fica e tudo, e eu acho que é um exemplo muito massa pra galera aprender um pouco. E aquele lá eu fiz antes do Baby Chico, né? Agora eu tenho posse. Eu conversei com a Camila Hermes. A Camila Hermes é um bom perfil para seguir, Camila e Cuda. Ótimo. Ela também tem muito conteúdo legal. Eu conversei com ela sobre... Aí eu falei que era antes do Chico e depois do Chico, A, C e DC, porque mudou muita coisa, né? Eu aprendi muita coisa na prática. Então, aquilo ali tá atualizado. Depois eu conto mais para vocês com mais detalhes. Ótimo. E pra gente finalizar, na verdade eu queria pedir para vocês despedirem do ouvinte e fazerem o jabá de vocês também, falar onde que o ouvinte segue vocês, onde que encontra os perfis para acompanhar o trabalho. Se quiser tirar dúvidas, se pode mandar mensagem, podem despedir do ouvinte, meninas. Bom, quero te agradecer, Carol, o convite, agradecer a Bela por ter lembrado de mim para a gente bater esse papo. Quero agradecer a oportunidade de poder falar de adestramento positivo, né, assim, abertamente, igual a gente falou aqui, né, sem pudor mesmo, né, a gente fala tudo realmente como é. E é importante falar sobre isso. Às vezes a gente esquece de falar o básico, né, o que é o adestramento positivo, e eu acho importante falar. Então é uma oportunidade maravilhosa. E o meu perfil, eu tenho perfis no Instagram, né? Eu tenho brunabratini.dogzen e dogzen.br, que é o da Dogzen mesmo, né? Que eu tenho uma sócia, a outra Bruna, a empresa das Brunas, mas em breve vai ter novidade e aí eu conto para vocês. Ótimo, maravilhoso. Bela, conta pro ouvinte como é que faz para te seguir também, quem ainda tá cometendo essa falha, como é que faz para ver o seu perfil? Então, é o Bela Adestradora, 2 As mesmo, Bela Adestradora. E o meu conteúdo tá bem voltado para os gatos. Eu acredito que é um mercado e a gente quase não ouve, e é possível sim adestrar e trabalhar com o comportamento de gato, sim. É uma mentalidade que as pessoas ainda não têm, mas que a gente resolve várias questões comportamentais, então é importante falar, e eu tenho falado bastante. Agradecer também, primeiro estar com vocês duas, que são 2 pessoas que eu adoro, Bruna e Carol, amo de paixão, e a oportunidade de debater esses assuntos, sim, porque os tutores ainda têm muitas dúvidas, a gente esquece, né, que o tutor não tá há anos trabalhando na área igual a gente está, e aí é normal ter dúvida. Procure, pesquisem, olhem várias vezes, peguem referências, não contratem qualquer profissional, não contratem só porque é mais barato. Sabe? Nossa, sim. É importante vocês conhecerem o profissional, né? Então, muito cuidado, porque tem muito positivo por aí que não é positivo. Então, fiquem atentos, porque o adestramento positivo vai querer sempre
prezar o bem-estar seu e do seu cachorro, sempre. Excelente, excelente. E eu quero dar uma última dica para o ouvinte, que é o seguinte: se você não estiver confortável com o que o treinador está fazendo com o seu cachorro, você não precisa continuar com aquele treinador, tá bem, gente? Vocês podem procurar outro treinador. Se tiver alguma coisa esquisita ali, não tô gostando, tô achando que ele é muito grosseiro com o meu cachorro, não gostei do jeito que ele falou, tem outros profissionais qualificados no mercado, não precisa continuar. Eu passei por isso com uma cliente, que era cliente de passeio, e aí ela falou: ai, mas eu não gostei do adestrador aqui, que veio aqui, mas eu já paguei não sei o que, e tá. Falei, não precisa de você continuar com essa pessoa. Não tem a menor necessidade. Então, fica a dica aí pro ouvinte, você sempre tem opções de outros profissionais. E é isso, meninas, muito obrigada pela presença de vocês, foi um prazer imenso receber vocês aqui. Já sei que teremos que fazer uma parte 2, porque já estou prevendo que teremos várias mensagens dos ouvintes. Bela tem que voltar também para falar de comportamento felino, que também é um rolê que aparece muito aqui. Gato não aprende, meu gato não sei o que, meu gato me odeia. Então Bela tem que voltar também. E Bruna tem que voltar para falar de maternidade, porque eu tenho certeza também que isso vai voltar bastante. Muito obrigada, meninas, e até a próxima. Este programa foi editado por Audi Edições.